Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 22 de dezembro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 7 do mês de Tevet do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, estamos aqui juntos em A Tarde com a Torá. Vamos a nossas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. A primeira gota de sabedoria diz assim para nós sobre luta. Eis uma das inovações mais engenhosas do pensamento racídico. Mesmo que não consiga derrotar completamente as trevas, mesmo que ainda esteja rolando na lama com o inimigo, você ainda pode encontrar Deus na própria luta. Esse é simplesmente mais um corolário da ideia fundamental do racidismo. Não há lugar onde ele não esteja. Aqui, a sabedoria do Rebbe traz para nós que a luta ela é algo constante. E muitas vezes você percebe que não consegue completamente vencer as trevas, a escuridão. E mesmo quando você está nesse embate com a escuridão, mesmo que você esteja rolando na lama com o inimigo, você ainda pode encontrar Deus na própria luta. Ou seja, não há lugar onde ele não esteja. A ideia que o Rebbe quer trazer para nós aqui é exatamente que na nossa luta diária para dissipar a escuridão, que precisamos ser luz para dissipar a escuridão, levarmos, aonde nós estivermos, aonde formos, levarmos a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina em nossas vidas e através das nossas vidas. Dessa forma, aonde nós formos, nós sempre vamos estar em embate com a escuridão, com as trevas. E essa vai ser uma luta constante, a não ser que você seja tragado pela escuridão, pelas trevas. Se você se render a ela, então ela sai vencedora, a escuridão. Mas se você é um emissário de Hashem, você é um porta-luz de Hashem, então você sempre estará nesse embate. E às vezes você pode ter aquele sentimento de que parece que você está sozinho. Então é nesse sentido que o Rebbe diz, mesmo que você esteja rolando na lama com o inimigo, você ainda pode encontrar Deus na própria luta. O que ele quer chamar-nos a atenção aqui é sempre essa questão real. Deus está sempre presente aonde você está. Não há lugar em que ele não esteja. Então, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da luta, mesmo diante do embate contra a escuridão, não tenha medo. Você não está sozinho. Não tenha dúvidas quando você está no seu embate com a escuridão, com as trevas. Não tenha medo dela, das trevas, da escuridão. Ela é menor do que você. O teu Deus é maior do que tudo e todos, e nada é comparado a ele. E você que abraçou a fé monoteísta, a crença naquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu, aquele que não tem princípio nem fim, porque ele é Ein Sof, ou infinito, aquele que não é homem nem filho do homem, e portanto ele sempre será, como ele sempre foi e como ele permanece sendo, o grande eu sou. Então você não está sozinho neste embate, nesta luta contra a escuridão, contra as trevas. E ela sempre será menor do que você. Às vezes parece que ela é maior do que nós. Às vezes parece que ela tem mais força do que nós. Mas na realidade, não. Ela é menor do que nós e mais fraca do que nós. O que nós não podemos é sucumbir à sua sedução, aos seus enganos, aos seus desvaneios, porque ela se apresenta de formas diversas, ela se apresenta de formas diferentes, segundo a realidade de cada um no seu tempo,
segundo a realidade de cada um, no seu momento, ela vai se transformando de acordo com a sua realidade. E você precisa ter essa comunhão com a Torá diária, você precisa estar sempre atento ao ouvir, ao ler e ao estudar a Torá, para que realmente você tenha o discernimento. E sempre nessa questão, você é luz, porque a luz infinita, com a sua centelha divina, ela habita em você. E aonde você está, aonde você vai, então realmente ela não tem espaço, ela não tem lugar, ela não tem força, e as trevas se dissipam. Mesmo que você possa pensar, puxa vida, eu não faço nada, eu não sou ninguém, e por aí afora vai, mesmo assim, como disse o nosso Rebbe, uma pequena chama de luz dissipa muita escuridão. Por aí você vê que a escuridão, ela pode ter aparência de ser grande, mas não é. Ela pode ter aparência de ser forte, mas não é. Porque a luz que há em ti é muito maior e é muito mais forte. Então, na sua luta diária, no seu ir e vir, tenha essa certeza. Você, além de não estar sozinho, ele capacita você para estar devidamente armado, entre aspas, né, pela Torá, obviamente, para poder vencer a escuridão, as trevas, ok? A segunda gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, fala sobre a questão apanhando o pão do céu. Ontem nós vimos sobre a questão o pão do céu, né? O cesto, e você se lembra disso, correto? Então, na sequência, apanhando o pão do céu, a sabedoria do Rebbe nos diz assim: se seu pão caísse do céu, talvez você tivesse medo de alimentar-se dele. Com certeza seria conveniente, mas a maioria das pessoas precisa afundar os dentes em alguma coisa deste mundo grosseiro. Muitas pessoas sentem o mesmo com relação a qualquer tópico ligado ao espiritual. É seu caráter incompreensível o fato de não se poder pegá-lo na mão ou computá-lo entre os outros bens que as leva a evitá-lo, a fugir dele, até mesmo a negar que ele exista. Essas pessoas estão fugindo de quem elas são, pois somos seres espirituais em essência, muito mais do que somos um corpo com uma conta bancária, por exemplo. Sem nutrição espiritual, somos afligidos por desejos insaciáveis, como um corpo carente de vitaminas fundamentais. O ser humano só pode alcançar a paz interior rendendo-se primeiro ao desconhecido. Então, apanhando o pão do céu, o Rebbe ele começa a dizer se o seu pão cair do céu, depois lá no final ele diz rendendo-se primeiro ao desconhecido. O pão, se porventura ele caísse do céu, você poderia ter receio ou medo de poder alimentar-se dele. Será que isso é bom? Será que isso é saudável? Será que não vai me fazer mal se eu comer desse pão que caiu do céu? Falando pão no sentido literal, pão mesmo, ok? E com certeza seria conveniente, mas a maioria das pessoas precisa afundar os dentes em alguma coisa deste mundo grosseiro. O Rebbe está dizendo que por nós estarmos aqui nesse mundo grosseiro, esse mundo inferior, esse mundo materialista, nós precisamos de alguma forma realmente nos envolvermos com alguma coisa palpável, né? Por isso que quando você pega, por exemplo, na cadeira que há na sua casa, e você pega na cadeira e você fala, pô, essa cadeira é de madeira, essa cadeira aqui é de material compensado, essa cadeira é de ferro, é de aço ou algo semelhante. Quando você pega a mesa, você fala, essa mesa aqui é de mármore, essa mesa é de madeira ou algo semelhante, né?
Você vai e pega o sofá e diz, esse sofá é de pano, esse sofá é de tecido, esse sofá é de plástico, é de esse ou aquele material, etc. e tal. Então, de alguma forma, nós estamos nesse mundo inferior e nós precisamos, entre aspas, afundar os dentes em alguma coisa deste mundo grosseiro. Significa, nós nos envolvemos com as coisas palpáveis desse mundo grosseiro. Assim, muitas pessoas sentem o mesmo com relação a qualquer tópico ligado ao espiritual. Ou seja, assim como nós pegamos alguma coisa, assim como nós tocamos alguma coisa no sentido palpável, você pega, né, e dessa forma você sente essa questão material e presencial. Somos também chamados a termos uma relação ligada ao espiritual. Só que quando nós vamos para a questão espiritual, nós entendemos que o seu caráter ele é incompreensível a princípio. O fato de não se poder pegá-lo, aquilo que é espiritual você não tem como pegar. Ele não está, de certa forma, materialmente, fisicamente falando, ele não está sob o teu domínio. Porque quando você tem os seus bens materiais, sua conta bancária, seu salário, sua posição social e por aí afora vai, então você tem domínio, entre aspas, sobre isso, porque você pega, você decide, isso fica aqui, isso fica ali, isso faz assim, aquilo faz assado e assim por diante vai. De uma certa forma você sente o domínio sobre estas questões físicas, materiais. Mas quando você vai para o lado espiritual, você vê que realmente o caráter é incompreensível. Por isso que no final o Rebbe fala, o desconhecido. Porque ele não está na tua mão, ele não é palpável. Você não tem como segurar com a sua mão e dizer a essa questão espiritual, você fica aqui ou você fica ali, como você faz com as coisas físicas, materiais. Então dessa forma o Rebbe diz, então você não pode pegá-lo na mão ou computá-lo entre outros bens seus, que as leva a evitá-lo de fugir dele e até mesmo a negar que ele exista. Então ele foge a esse seu domínio. E essas pessoas, né, quando elas realmente evitam essa questão espiritual, de envolver-se com a questão espiritual, o Rebbe diz que essas pessoas, elas na realidade estão fugindo de quem elas realmente são. Porque somos seres espirituais em essência. A pessoa aceitando ou não aceitando, não tem como mudar essa realidade. A nossa realidade é essa. Somos seres espirituais em essência. Por que somos seres espirituais em essência? Porque a nossa alma, na sua essência, ela é divina. Ela é espiritual. Foi Ele que criou. O corpo físico é apenas uma casca que está envolta a nossa alma. E essa casca, o Eterno chama de pó. E por isso ele diz, do pó viesse, ao pó tornarás a voltar. Mas ele não está falando da sua alma, ele está falando do seu corpo, do nosso corpo, que é pó e ele volta para o pó. Mas a nossa essência, ela é espiritual. E por isso a nossa alma, quando morremos, ela retorna ao lar, ela retorna à casa. Ou seja, ela retorna a Deus que o criou. E por isso, esse envolver-se com as questões espirituais, muitas vezes ela causa temor, medo, e em muitos casos acaba acontecendo até o pavor, porque é mais fácil, entre aspas, envolver-se com as questões físicas e materiais, porque você vê, você apalpa e você pode, entre aspas, dominar.
Então você diz a este livro, você vai ficar aqui. Você diz àquele caderno, eu vou te colocar ali e ali você vai ficar. Você diz então ao sofá, você vai ficar nesse canto. E assim sucessivamente. Então, de fato, a nossa experiência física material, ela é muito dominante no nosso dia a dia. E é por isso que nós precisamos trabalhar em dobro no nosso dia a dia a nossa essência espiritual. A questão espiritual. Ou seja, se nós temos essa consciência de que nós somos seres espirituais em essência, então o que nós temos que alimentar fundamentalmente? A nossa alma. Por isso, a leitura, o ouvir, o estudar a Torá, ela fortalece a nossa alma, para que nós não venhamos sucumbir diante daquilo que está no mundo, visível e palpável. Certo? O salmista disse que quando ele olhou para o ímpio, o perverso, ele viu que o ímpio e o perverso, ele progredia, ele prosperava em todos os sentidos, e ele não estava nem aí com o pobre, o destituído, o desvalido. Para ele a morte não tinha significado algum, porque ele estava vivendo bem. Mas logo em seguida o salmista diz que o Eterno fez vê-lo, que daqui a pouco o lugar do perverso você não encontrará mais. Mas aquele que pratica os mandamentos do Eterno, o seu lugar sempre se achará, porque a sua essência espiritual, ela se torna eterna quando nós praticamos os mandamentos de Hashem. Então, é esta essência que nós temos que verdadeiramente fortalecer. Por isso que o Rebbe diz que sem nutrição espiritual somos afligidos por desejos insaciáveis, como um corpo carente de vitaminas fundamentais. Quando o nosso corpo físico ele sente falta das vitaminas fundamentais, ele tem essa carência, o nosso corpo físico ele precisa dessas vitaminas fundamentais. Senão ele vai perecer, ele vai morrer, ele vai ficar doente e morrer. Então o que normalmente nós fazemos? Procuramos o médico pede exames A, B e C, ele vê quais são as carências fundamentais do nosso organismo, do nosso corpo, e ele prescreve uma receita médica. E você obviamente corre e vai lá na farmácia ou onde é necessário ir, e você vai então adquirir, sem sombra de dúvidas, essas vitaminas fundamentais para o teu corpo físico. Então você sente o teu corpo físico que ele está carente de alguma coisa. Então você vai atrás de um médico. O médico pede exames, você faz exames. E dessa forma o que acontece? Você vai, os exames vão dar um resultado X, e esses resultados vão mostrar, o teu corpo ele está com carência de tais e tais e tais vitaminas fundamentais. E você precisa repor essas vitaminas. E o médico prescreve, você vai até a farmácia e você compra os referidos medicamentos ou suplementos alimentares para poder realmente suprir essas carências de vitaminas fundamentais. Então você vai atrás disso daí, porque de uma certa forma você entende que você tem domínio sobre isso. Então você vai, porque é palpável, o teu corpo é palpável. A carência das vitaminas fundamentais ao teu organismo são palpáveis porque você sente a carência, a dor ou coisa semelhante. Dessa forma, você vê o médico é palpável, o exame é palpável, é real. Você pega na mão o resultado do exame, você leva ao médico
visível, palpável, presente. Ele prescreve, você pega aquela receita, você vai à farmácia, você compra a medicação, você compra o suplemento alimentar, você pega na mão, ele está na tua mão, tudo isso tem o seu domínio, você decide o que você vai fazer. E obviamente, temendo pela vida, você faz exatamente o que é necessário para suprir o teu corpo, suprir o teu organismo com as vitaminas fundamentais. Em seguida, o Rebbe diz para esclarecer: quando somos sem nutrição espiritual, somos afligidos por desejos insaciáveis, como o corpo carente de vitaminas fundamentais. O corpo carente de vitaminas fundamentais acabamos de falar. E a falta de nutrição espiritual, que somos afligidos por desejos insaciáveis. Deus, assim como Ele permite ao teu corpo dar sinais de que alguma coisa não está legal, tem alguma coisa fora de harmonia, não está tendo aquela harmonia no organismo, no corpo, e dessa forma você corre atrás para poder corrigir isto. O Eterno também permite com que a ausência de nutrição espiritual apareçam alguns sinais para que nós possamos correr atrás do médico dos médicos, o Criador, o Todo-Poderoso. E Ele permite que sinais apresentem-se diante de nós para que nós vamos à presença desse médico ímpar, para que Ele, com esses sinais que já são resultados de um pré-exame espiritual, e Ele prescreve para você a sua receita espiritual, o que você precisa fazer para suprir a carência de vitaminas fundamentais para a sua alma. Então, um dos sinais que Ele dá são desejos insaciáveis. Esses desejos insaciáveis, cada um tem a sua realidade. Tem, por exemplo, aquele que reage pela falta de nutrição espiritual, ele age como um glutão. Ele come, nunca está satisfeito. Ou seja, um dos sinais, né, segundo a realidade de cada um, o que é aquele que dá o sinal de glutonaria. O seu apetite é insaciável. Ele mal acabou de comer, ele já está pensando o que vai comer daqui a pouco. Ele mal acabou de se alimentar, ele já está preparando o seu próximo lanche. Ele nem espera o seu organismo seguir o seu curso natural para a sua digestão. Ele já está se empanturrando com mais alimentação. Se ele pode tomar apenas um copo de refrigerante, por exemplo, e isso vai satisfazer o seu organismo, mas como ele está com carência de nutrição espiritual, um copo não basta, é melhor tomar 2 litros de refrigerante, pronto. E assim que ele acaba de tomar 2 litros de refrigerante, ele já está colocando outro refrigerante na geladeira ou no congelador, para gelar mais rápido, para daqui meia hora ele começar a tomar de novo. Então a glutonaria é um dos sinais de desejos insaciáveis. Tem aqueles que tem o desejo insaciável, né, de gastar, muitas vezes sem ter dinheiro, né? Mas ele não pode ter 1 centavo no bolso, que ele já está arrumando um jeito para gastar. Quer gastar e gasta. Gasta até o que não tem e acaba ficando se endividado, e depois aquele sufoco, né, para poder repor. Tem aqueles que são insaciáveis, né, por falta de nutrição espiritual, em ter o seu olhar de inveja sobre as pessoas, sobre o que as pessoas possuem, o seu olhar gordo sobre as pessoas, desejando a ela o mal. Então são vários sinais que Deus permite
com que tanto o teu corpo físico como a tua alma demonstrem sinais de que alguma coisa não vai bem. E o Rebbe diz, somos seres espirituais em essência. Não pode, diariamente, não pode nos faltar nutrição espiritual. Por isso, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, que nos deu, por exemplo, a tarde com a Torá, onde temos aí a leitura e aprendizados com a Torá diária. Temos aí nos nossos grupos Benei Noach, do Beit Rabbah de Brooklyn, nos grupos diversos, temos aí, graças a Deus, vários emissários, várias pessoas envolvidas com a causa Benei Noach, que estão aí sempre compartilhando estudos, leituras diárias, aprendizados, alguns simples de se entender, outros mais profundos. Mas se você não compreende aqueles mais profundos, você tem aqueles mais simples, que também supre, alimenta e sustenta a tua alma para prosseguir, ir em frente. Lá na frente, quando você estiver mais maduro, mais forte no aprendizado, no estudo, no entendimento, na sabedoria, aí você vai para os estudos mais profundos. Não tem problema nenhum se hoje você não compreende e você lê aqueles estudos mais profundos que são compartilhados, e às vezes você fala, meu Deus do céu, não tem pé nem cabeça, deixa aquilo quieto lá, vai para aquilo que está mais acessível, segundo o momento que você está vivendo, no seu grau de sabedoria e entendimento da palavra. Lembre-se de uma coisa, você que está começando com seu entendimento simples da leitura, do estudo da Torá, e aquele que já está mais avançado e compreende mais profundamente, mais elevadamente, os estudos mais profundos, você e ele estão diante do Eterno nas mesmas condições. Ele não é mais do que você não é menos do que ele. Você e todos nós estamos juntos na mesma jornada monoteísta. Estamos juntos diante daquele que é um e único. Só ele é o grande. Só ele é o Todo-Poderoso. E nós somos iguais. Essa é uma das características porque os varões, por exemplo, cobrem a cabeça com a kippá. É um sinal, é um símbolo de não perdermos a simplicidade e a humildade. Os próprios grandes sábios do povo judeu, através dos milênios, eles sempre deram enfoque que aquele que vive uma fé simples é muitas e muitas e muitas vezes mais agradável ao Todo-Poderoso, porque a sua fé simples é como a de uma criança que lê, ouve e com simplicidade ele crê, confia no Todo-Poderoso. Então é isso que o Rebbe está trazendo para nós. Então por isso que ele fala, o ser humano só pode alcançar paz interior rendendo-se primeiro ao desconhecido. Esse desconhecido que ele está se referindo aqui é aquilo que ele disse lá atrás, sobre o tópico ligado ao espiritual, que muitas vezes a pessoa, por não ter esse domínio palpável, ele muitas vezes deixa em segundo plano, deixa para depois. Então ele vai correr atrás do seu dinheiro, dos seus negócios, do seu emprego, do seu salário. Ele vai correr atrás dessas coisas palpáveis. Ele pega, ele tem domínio sobre ela, de certa forma. Então por isso ele fala, o tópico ligado ao espiritual é necessário ser real e presente no nosso dia. Assim como também o Rebbe nos traz para que nós não esqueçamos, que tenhamos sempre na nossa memória, na nossa mente, na nossa inteligência, nós somos seres espirituais em essência. Você é eterno, porque a tua alma é eterna. Mas nos dias atuais, as ideologias que estão esparramadas por aí, querem mostrar para as pessoas que você é mortal,
morreu, acabou. Elas não querem que você se aperceba que a sua essência é espiritual, que a sua alma é eterna, que o teu Deus é eterno. E essas ideologias que estão cada vez mais sendo disseminadas ao mundo afora, no nosso país, é para que nós percamos a visão, para que as pessoas percam a visão que a sua essência é espiritual. O corpo, ele está apenas aqui a serviço da nossa alma. Mas quando nós negligenciamos a nutrição devida à nossa alma acaba tornando-se escrava do nosso corpo. E aí onde que vem os apetites, os desejos insaciáveis, e as pessoas se entregam aos desvios de várias formas, por aí afora vai. Por isso que quando você vê maldades daqui e dali, é porque são pessoas que perderam a visão da essência espiritual que tem e entregaram-se aos desejos insaciáveis do corpo, da matéria, do físico. E aí é uma luta terrível. Por isso, como diz o nosso Rebbe, um pouco de luz dissipa muita escuridão. Há muitos que estão na escuridão e estão precisando de você. Você como luz, você como uma mensagem viva da Torá. Não olhe para os pecados daquela pessoa ou daquelas pessoas. Olhe para a essência que ela é, a essência espiritual. E procure resgatar isso nas pessoas. É nesse sentido que o Rebbe diz também sobre a questão de sermos luz e dissiparmos a escuridão. É onde também ele diz de várias formas que o nosso semelhante, ele é como nós, essência de luz, essência espiritual. E muitas delas, por falta de oportunidade, não deram ainda o devido valor a essa essência espiritual. Por isso, seja luz, seja forte. Não deixe cair por terra a confiança que Deus depositou em você para cumprir a missão soberana das nossas vidas, transformar este mundo no lar de Deus. Então, por isso, a essência da Torá, que é ame o teu próximo como a ti mesmo, é para sermos luz e levarmos esta luz à frente, avante. Não esqueça, somos seres essencialmente espiritual. A nossa essência é espiritual. Amém? Vamos à nossa terceira leitura da Torá. A nossa terceira aliá, chamada a leitura da Torá de hoje, está no capítulo 45 de Gênesis, Bereshit, a partir do verso 8 e vamos até o verso 27 do capítulo 45 de Bereshit, com comentários de Rashi. Então nós estamos aqui na nossa história do encontro e a revelação de Yosef aos seus irmãos. E a partir do momento que ele se revela, há aquele embate entre Yehudá e Yosef. Nós vimos aí que são dois líderes, duas lideranças. Nós temos aí a essência dessas duas lideranças, que são duas escolas. Yehudá mais retraído, envolvido apenas em si mesmo, isolados do mundo e fortalecendo uma comunhão mais íntima com Deus, uma santidade maior junto a Deus nesse isolamento. E através dessa santidade da vida que eles levam, através do seu exemplo, a esperança da escola de Yehudá é que aqueles que o verem venham também decidir para somar com eles. E a escola de Yosef, nós temos a escola de Yosef, aquele que é proativo, é aquele que se envolve com o mundo, se envolve com a sua cultura,
se envolve com as suas ideologias, tecnologias e etc e tal, para não se contaminar, mas realmente para trazer luz e trazer realmente a santidade da Torá e a santidade do Eterno no meio das nações, né? O perigo de Yehudá é no sentido de que, ao se isolar, possam acabar deixando os outros de fora e ponto. O perigo da escola de Yosef é de se envolver de forma proativa com o mundo e acabar sendo seduzido e se contaminar com o mundo, perdendo a sua identidade. Dessa forma, os sábios falam que as duas escolas precisam se harmonizar, precisa ter uma comunhão. Nenhuma e nem outra podem agir isoladamente, porque os perigos inerentes que há em cada uma delas podem fazer com que possam naufragar no seu dia a dia. Então os sábios dizem que nessa harmonia entre as duas escolas, né, Yehudá aprendendo com a ousadia de Yosef, e a escola de Yosef aprendendo com a seriedade da santidade em ser separado cada dia mais para crescer no conhecimento, o estudo da Torá é fundamental. E dessa forma estar aí vivendo uma vida na Torá em todas e qualquer circunstâncias. Então dessa forma nós temos essas duas escolas e assim nós precisamos aprender com as duas escolas. Mesmo nós não judeus precisamos aprender com essas duas escolas. Nós sabemos, como nós somos entre as nações, como Benei Noach, não judeus, nós estamos envolvidos e viemos de um grande envolvimento entre as nações, com tudo aquilo que as nações nos ofereceram. E nós estivemos envolvidos com tantas e tantas coisas para podermos chegar até aqui, vamos dizer assim, até chegarmos aqui na escola de Yehudá. Então agora que nós estamos na escola de Yehudá, através do Hassidismo, com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, que é o nosso caso específico, então agora nós que viemos do mundo, dessa escola de Yosef, proativo, e estivemos envolvidos com tantas questões do mundo, mas agora nós chegamos junto de Yehudá, e Yehudá chegou junto de Yosef, se aproximou, e dessa forma houve o quê? Houve a oportunidade para as nações, os não-judeus, conhecerem realmente a escola de Yehudá, conhecer a essência espiritual da nossa alma, do nosso ser, e dessa forma nós temos agora realmente a experiência que tivemos da nossa vida como não-judeus entre as nações. Mas a partir do momento que nós abraçamos a fé monoteísta, então nós nos aproximamos agora de Yehudá. E Yehudá se aproximou de nós através daquilo que o Rebbe disse aos rabinos do Hassidismo, para se envolverem com as nações e levarem as nações ao conhecimento do monoteísmo. Ou seja, Yehudá veio e se aproximou de Yosef, né? Vimos aí a descendência, né, das 10 tribos que se perderam entre as nações. Então nós não podemos esquecer que, de certa forma, apesar que todos são descendentes de Noah, depois do dilúvio, toda a raça humana, com exceção de Noah e a sua família, que foram salvas pela arca de Hashem, que preparou para eles, através disso daí, a descendência de Noah, todas as nações vieram deles, de Noah e a sua família. Apesar de sermos dessa descendência de Noah, não podemos esquecer que Deus no Monte Sinai
fez uma aliança, um pacto específico com o povo judeu e trouxe, através do povo judeu, o conhecimento do verdadeiro monoteísmo. E dessa forma, Yehudá se aproxima de Yosef e Yosef se aproxima de Yehudá. E agora nós estamos aqui. Eu gosto de dizer assim, você está escrevendo uma história. E nós precisamos ter certeza que realmente nós estamos escrevendo uma história. E essa história que nós estamos escrevendo junto com Yehudá. Como Benei Noach, não judeus, que lá atrás, as 10 tribos perdidas, se assimilou entre as nações. E de uma certa forma, essa assimilação, olhando para um lado positivo, essa assimilação, eles enxertaram entre as nações um pouco da essência do judaísmo em cada um de nós. Por isso, quando você realmente, lá atrás, e aqueles que estão no tempo presente, que realmente têm a sinceridade de dizer, eu quero um compromisso real e verdadeiro com Deus, e eu vou buscar isto. Então, quando a pessoa ela toma uma decisão real, de que realmente ela quer servir a Deus de fato, de verdade, então essa essência que essas 10 tribos perdidas disseminou entre as nações lá atrás, vai começar a falar forte nos corações e na alma das pessoas. Por isso que nós, quando ouvimos lá atrás algo sobre o judaísmo, isso não mais nos deixou quieto. Eu costumo dizer assim, foi a pior oração que eu fiz a Deus pedindo a Ele, que queria conhecê-lo de fato e que de verdade queria servi-lo. Então eu falo que essa foi a minha pior prece que eu fiz a Deus, porque nunca mais eu tive sossego na minha vida. Mas por um outro lado, foi a melhor prece que eu fiz na minha vida, porque eu me encontrei com Yehudá, eu me encontrei com Deus, o verdadeiro Deus. E hoje estamos aqui, junto com Yehudá, Rav Yaakov Gerenstad, o Hassidismo, e estamos juntos com as 10 tribos perdidas que foi disseminada entre as nações, e nós, não judeus, estamos aí somando na nossa jornada para cumprir a nossa missão suprema, fundamental, transformar este mundo no lar de Deus. Então, se realmente você quer fazer assim, então fique certo de uma coisa. Por um lado, você não tem mais sossego na vida, mas por um outro lado, a paz espiritual, essa ninguém vai poder tirar de você. Então, por isso que é importante nós estarmos, sim, fundamentados na Torá e não nos apartarmos do nosso rabino. O nosso rabino, caso específico, é o Rav Yaakov Gerenstad. Quem não está conosco junto ao Beit Chabad do Brooklyn, São Paulo, com o Rav Yaakov Gerenstad, quem é o teu rabino precisa estar dentro desse foco aí também, né? Então você precisa ver qual é a yeshiva que ele fez, qual é a raiz que ele está, né? Porque sabemos que no judaísmo tem vários segmentos aí, né? Tem os liberais, os progressistas, os modernos, os tradicionais, né? Então por aí afora vai. Então precisa discernir essa questão aí. Graças a Deus hoje nós estamos, como eu e minha esposa normalmente falamos, a partir do momento que nós conhecemos, né, o Rav Yaakov Gerenstad, o Beit Chabad do Brooklyn, nós podemos dizer há 8 anos atrás e podemos confirmar nos dias de hoje. Nós chegamos em casa, nós estamos em casa. E isso tem nos feito, realmente, não temos sossego, certo? Não temos sossego. Mas, por outro lado, a paz, o shalom que a nossa alma encontrou é algo indescritível e nós só agradecemos a Deus por isso. Estamos em casa, vamos continuar em casa até que este mundo
seja completamente transformado no lar de Deus. E quando isso acontecer, então todos juntos podemos falar em uma só voz: chegamos em casa, estamos em casa, graças a Deus. Vamos para a nossa aliá, ok? Baruch Hashem. Capítulo 45, verso 8, terceira leitura com comentários de Rashi. Então, a partir do momento que Yosef se fez conhecer, se revelou, então as suspeitas caíram por terra, se abraçaram, se beijaram, choraram e se alegraram. E então Yosef disse aos seus irmãos para que fossem rapidamente buscar o nosso pai, buscar toda a família para vir a morar no Egito, porque ainda havia pela frente mais 5 anos, já tinham transcorrido 2 anos até esse momento, e que havia pela frente, segundo a visão dos sonhos, mais 5 anos. Então, aqui capítulo 45, verso 8, então agora entendeis que não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. Ele me fez conselheiro do faraó, senhor de toda a sua casa e governante de todo o Egito. Agora, uma vez que cada momento adicional que meu pai passa enlutado pode vir a ser fatal para ele, ele deve testemunhar com seus próprios olhos que estou vivo. Seria mais rápido e mais respeitoso de minha parte que eu fosse a ele. Porém, como vedes, sou responsável pelo bem-estar do país inteiro e não posso abandonar o meu posto, a minha responsabilidade. Por essa razão, conforme o vosso dever, apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim falou teu filho Yosef, Deus me fez senhor de todo o Egito, desce a mim, não te demores, tu te assentarás em Goshen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, teus netos, teus rebanhos, teu gado e tudo que é teu. Eu te proverei ali, pois ainda restam 5 anos de fome, de modo que não te empobreças, nem tu, nem tua casa, nem nada que é teu. Vede com vossos próprios olhos, assim como meu irmão Beniamim vê com seus próprios olhos, que sou vosso irmão circuncidado, e todos vós ouvis que eu sou de fato, que vos falo em hebraico. Não imagineis que eu esteja tramando contra vós, pois no que me diz respeito, não tendes mais motivos para suspeitar de que eu vos odiei do que Beniamim, a quem não tenho razão para odiar, porque ele nem sempre, aliás, ele nem estava presente quando fui vendido. Deveis ver-me com vossos olhos, como meu irmão Beniamim me vê com seus olhos, inocente de qualquer má intenção. Aqui, Yosef estava dizendo aos seus irmãos para que eles olhassem para ele, Yosef, como Beniamim olhava para ele, de forma inocente, sem nenhuma malícia, sem nenhuma má intenção. Vocês podem olhar para mim, dizia Yosef, como Beniamim olha para mim, porque não tenho más intenções com vocês. Né? Verso 13, vedes também a grande honra que me conferem aqui, portanto falareis a meu pai da grande honra que me conferem no Egito, prova de que está no meu alcance fazer tudo isso, e de tudo o mais que vistes, que sou vosso irmão e vos falo em hebraico. Finalmente dizei-lhe que, quando nos separamos da última vez, estávamos no meio do estudo das leis relativas ao bezerro que deve ser morto, quando um cadáver é encontrado entre 2 cidades. Isso convencerá definitivamente de que eu sou mesmo Yosef. E apressai-vos em fazer descer meu pai para cá. Dito isso, ele caiu sobre os ombros de seu irmão Beniamim e chorou, pois previu profeticamente que os primeiros 2 templos destinados a ser construídos no território de Beniamim seriam destruídos. E Beniamim chorou sobre os ombros de seu irmão Yosef, pois por sua vez previu profeticamente que o tabernáculo de Shiló, destinado a ser erigido no território de Yosef,
também seria destruído. São as visões proféticas das duas destruições do templo. Verso 15. Ele então beijou todos os seus irmãos e chorou sobre os seus ombros, depois de ver que Iosif estava plenamente reconciliado com eles. Seus irmãos então venceram o medo, o seu constrangimento, e conversaram com ele. A notícia de sua chegada alcançou o palácio do faraó. Os irmãos de Iosif chegaram, anunciaram ao faraó, e o faraó e os seus servidores da corte ficaram satisfeitos de saberem a notícia. E o faraó falou a Iosif: diz a teus irmãos, fazei o seguinte, carregai vossos 10 animais de grãos e ide diretamente a Canaã. Eu vos dou esse presente de grãos para ofertardes a vosso pai puramente como um gesto de boa vontade, e não a fim de possibilitar que alimenteis vossas famílias por um longo período. Ao contrário, trazei vosso pai e os membros de vossas casas e vinde a mim. Eu vos darei o distrito de Goshen, que é a melhor parte do Egito, e comereis da abundância da terra. O faraó, sem saber, profetizou que os judeus, por fim, destituiriam o Egito de toda a sua riqueza. Vamos ver lá na frente no Êxodo, certo? Então aqui a palavra do faraó foi uma profecia que quando os judeus saírem do Egito, eles sairiam com todo o ouro e prata e demais riquezas do Egito. Verso 19. O faraó continuou: além disso, a ti é ordenado por mim que lhes digas, fazei assim, por decreto meu, diz o faraó, tomai para vós carruagens do Egito, para vossas crianças pequenas e vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. Nem penseis em vossos bens, pois o melhor de todo Egito será para o vosso dispor. Os filhos de Israel assim fizeram, e Iosif deu-lhes carruagens, segundo as instruções do faraó, e deu-lhes provisões para a viagem. E deu a cada um deles um conjunto de roupas, mas a Beniamim ele também deu 300 moedas de prata e 4 conjuntos adicionais de roupas, totalizando 5 conjuntos de roupas. Como o faraó enviava um presente a Iacove, as normas da boa conduta ditavam que Iosif, como governador, também lhe mandasse um presente. Sendo ele seu filho, seria apropriado que seu presente fosse ainda mais valioso o que do faraó. Portanto, para indicar que seu presente fora concebido de modo a exceder o do faraó, portanto, para indicar que seu presente fosse melhor, então Iosif enviou a seu pai um presente bastante semelhante àquele que o faraó mandava, mostrando que eles deviam ser comparados, mas diferente dele em 2 aspectos importantes. O presente de Iosif era diferente em 2 aspectos do faraó. Primeiramente, enquanto o faraó mandou 10 animais carregados de grãos, Iosif enviou 10 jumentos carregados, não de grãos que saciassem a fome, e sim das iguarias mais finas do Egito. Por exemplo, vinho envelhecido e feijão partido. Além de ser uma iguaria, o vinho envelhecido é particularmente apreciado pelos idosos, o caso do pai dele. E o feijão partido fazia alusão à natureza da separação de Iosif e de toda a sua família. Assim como os feijões partidos só podem ser comidos estando divididos. Também se revelou que a separação de Iosif e de sua família fora para um bem maior, uma providência divina. Em segundo lugar, Iosif enviou 10 jumentas carregadas de grãos. Estas 10 jumentas se equiparavam ao presente do faraó, enquanto os 10 jumentos carregados de iguarias adicionais perfaziam o seu dobro, tanto no sentido quantitativo como no sentido qualitativo.
Além do presente, Iosef mandou pão e outros tipos de comida servidos com pão para seu pai e família para a viagem ao Egito. E fez partir seus irmãos, e foram-se. E ele lhes disse: não vos envolvais em nenhuma discussão intrincada sobre a lei da Torá. Por isso pode distrair-vos, fazendo com que percais o caminho. Embora eu tenha ordenado que vos apresseis, não vos precipiteis nesta viagem, a tal ponto que daríeis passos excessivamente largos, pois isso prejudica a vista, por causa da fadiga. Nem viajais noite adentro, expondo-vos a perigos da noite. Antes andai a passo cômodo e tende o cuidado de achar alojamento adequado para cada noite, enquanto ainda for dia claro. E não brigueis entre vós no caminho a respeito de quem é culpado pela minha venda. Eles subiram ao Egito, eles subiram do Egito e chegaram a Iacove, seu pai, em Canaã. Disseram-lhe: Iosef ainda está vivo, e aquele era o governante de toda a terra do Egito. Mas ele os ignorou, pois não acreditou neles. Então lhe falaram tudo que Iosef lhes dissera, inclusive qual tópico ele e José estudavam quando se separaram da última vez. E ele viu as carruagens que Iosef enviara para transportá-lo, compreendendo que as mandara como sinal do assunto de sua última sessão de estudos sobre carruagens e bezerro. Finalmente, convencido da veracidade de suas palavras, Iacove acreditou neles, e o Espírito Divino reviveu mais uma vez em Iacove, seu pai. E aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, né? Aqui nós temos uma exortação importante da parte de Iosef para com os seus irmãos quando eles estão a caminho para retornar a Canaã. Eles estão saindo do Baixo Egito e eles estão subindo em direção a Canaã, a terra prometida, a terra santa. Em toda a extensão do nosso planeta, só há um lugar elevado: Jerusalém, Israel. O único lugar elevado é Israel, o estado de Israel, a terra prometida. Só há uma cidade elevada acima de todas as outras: Jerusalém. Por isso o Mashiach, ele vai se manifestar, ele vai se revelar em Jerusalém e não em outro lugar qualquer. Não vai ser em Meca, não vai ser em Roma, não vai ser em qualquer outro país. Ele vai se revelar em Jerusalém. E, como diz a profecia de Isaías, é de Jerusalém que vai sair realmente o conhecimento, a verdade da Torá para todas as nações. Somente nos dias de Mashiach que vai se cumprir a profecia que diz que toda a terra se encherá plenamente do conhecimento do único e o verdadeiro Deus, assim como as águas cobrem o mar. Será a partir de Jerusalém, nos dias de Mashiach, onde a Torá sairá da parte mais elevada da terra. Então ela vai ser levada, assim como o orvalho desce sobre o monte do Hermão e desce até as planícies. Assim como o azeite é derrubado sobre a cabeça, a barba de Arão e desce sobre todo o seu corpo, assim a Torá, ela será levada a partir da parte mais elevada da face da terra, Jerusalém. Ela descerá do monte para todas as nações, e então a terra será cheia, como as águas cobrem o mar,
será cheia do conhecimento da verdade da Torá plenamente nos dias de Mashiach. Ok? Mas Iosif faz algumas advertências para os seus irmãos que estão a caminho, subindo a Jerusalém, subindo a terra prometida, subindo para o encontro com o pai Yaakov. Então ele diz assim, aqui, não vos envolvais em nenhuma discussão intrincada sobre a lei da Torá. Então ele está dizendo assim, ó, vocês estão a caminho. Não se envolva em uma discussão sobre a lei da Torá que é de difícil compreensão, onde faz com que um pense A, o outro pense B e o outro pense C. Porque isso daí vai tirar vocês do caminho, vai distrair vocês do seu objetivo. Vai tirar o foco de vocês para aquilo que vocês estão subindo a Canaã. Não é o momento para entrar em discussão sobre questões, a princípio, complicadas de certas leis da Torá, para que vocês não venham se distrair no caminho e venham perder o foco do caminho, e vocês podem se perder no caminho. Isso é uma advertência para nós também, Benei Noach, não judeus, que nós estamos no princípio da nossa caminhada judaica junto com os judeus, e tem coisas muito elevadas que eles estão há milhões de anos à luz na nossa frente. E você que começou agora a dar o primeiro passo, você quer saber o que eles sabem lá na frente. Não é um momento de você entrar nessas questões intricadas da Torá. O passo é aqui, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Você está aprendendo, para na nossa linguagem brasileira, português, você está aprendendo quais são as vogais, A, E, I, O, U. Você está aprendendo o alfabeto. Então cuidado, não precisa você entrar numa discussão. Por exemplo, né? Justamente por virmos de um mundo tão agitado lá atrás, né? Tem pessoas, por exemplo, que querem saber agora o que eu fui nas encarnações passadas. Não é momento para isso, gente. Não é momento para você querer se inteirar sobre questão de encarnações e por aí afora vai. Você ainda nem se descobriu direito quem você é no presente. Primeiro, o foco. Quem é você no presente? O que é que você está aqui para fazer? Qual é o teu objetivo supremo? Qual é a tua missão suprema? Techuvá, Tefilat, Sedaká, estudo de Torá, 7 leis de Noé e suas ramificações, são coisas que nós precisamos estar no fio da navalha. Enquanto nós não estivermos nesse fio da navalha, então não vamos entrar em discussões intricadas sobre as leis da Torá. Vai nos distrair, vai nos tirar do foco. Também ele disse para eles, não vos apresseis, não vos precipiteis nessa viagem com passos excessivamente largos. Mesmo quando ele disse, apressai-vos, segui para Canaã, buscai rapidamente o nosso pai, porque ainda há mais 5 anos de fome. Mesmo quando ele disse, apressai-vos, ele dá o conselho, não deem passos largos demais, ande no vosso compasso, porque se vocês andarem além do vosso passo normal, se vocês se precipitarem excessivamente, andarem desapressado, vai faltar fôlego, vai faltar ar, e vocês vão perecer no caminho. Os animais não vão aguentar esse compasso, eles vão morrer no caminho, e as provisões que eles estão carregando vão perecer no caminho. Então ele está dizendo, mesmo
que está dito, apressai-vos, andai no vosso compasso, para que não sejam, não venham desfalecer no caminho. É a mesma coisa para nós, amados, como não judeus, como Benei Noa. É andando passo a passo, degrau a degrau. Não adianta você querer pular do primeiro degrau para o 10º degrau. Não convém. Você está atropelando o teu desenvolvimento espiritual. Você está se suicidando espiritualmente. Se você ainda nem compreendeu o A, E, I, O, U, como que você quer saber as sentenças matemáticas complicadíssimas que tem lá pela frente? Passo a passo, degrau a degrau, mas mantendo o foco, mantendo o compasso. Você está andando, você está progredindo, isso que é importante. E depois diz, não brigueis entre vós no caminho a respeito de quem é culpado pela minha vinda. Certo? Então aqui é o caminho dizendo, para que não haja briga entre vós. Certo? Então, sem sombra de dúvidas, e principalmente do jeito que o mundo está, nós precisamos de união, precisamos de unidade. Precisamos ser verdadeiros irmãos e amigos. Este é o foco também, para que as pessoas que estão do lado de fora possam ver que aqui temos uma família e que essa família ela está debaixo da graça do Onipotente, para que venham somar conosco como família, como irmãos, como amigos, para cumprirmos o nosso foco. Ok? Quando Yosef e o próprio faraó diz que vai dar a terra de Goshen para a família de Iacov, que é a melhor parte da terra, segundo os sábios dizem que na realidade Iacov não saiu da terra prometida, porque mais para frente no futuro, essa parte da terra passou a pertencer a Israel, né? Então, de uma certa forma, na realidade, Iacov e a sua família não saíram da terra prometida, porque Goshen, essa terra, passou a fazer parte do território de Israel lá na frente. Ok? Então, nós temos aí a nossa terceira aliá, com alguns ensinamentos, alguns aprendizados, né? O momento da revelação em que os irmãos retornam do Egito, né? Há um momento muito sublime, de preparação para que Iacov tenha realmente como se diz, para que ele seja devidamente preparado para receber a notícia que Yosef está vivo, né? Então, vamos mais para frente adentrarmos nisso, mas assim, né, um paninho aí para você poder estar atento aí, para aguçar a tua curiosidade, né? Então, os irmãos de Yosef, eles enviam uma mensageira para ficar cantando com a sua harpa ao pé do ouvido de Iacov, né? E ela fica cantando, né? Yosef está vivo, Yosef está vivo. E ela só fica repetindo isso, né? Yosef está vivo. E isso alegrou muito o coração de Iacov, essa música, né? E esse foi um grande preparativo para ele receber a notícia dos seus filhos que Yosef está vivo. Vamos ver como que isso foi? Amanhã, às 14 horas, em A Tarde com a Torá. Seja luz, seja forte.